Você já teve a sensação de que cada vez mais você registra mais, mas você lembra menos? Eu tô compartilhando isso aqui porque eu acho que você também é assim. Registros. Essa tem sido uma coisa assim, que tem me pegado muito ultimamente. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu percebi que a forma como a gente tem registrado as coisas, às vezes tem sido mais fáceis do que costumava ser antes, mas pelo menos atualmente acaba me fazendo não lembrar tanto quanto eu lembrava das coisas antes. E eu sinto também que hoje em dia eu consigo ter menos memórias em detalhes, sabe? Tem muita coisa que eu lembro do passado que eu lembro com bastante detalhe, mas coisas que não são tão passado assim, eu acabo não lembrando com muitos detalhes. E isso levanta alguns questionamentos para mim. Por exemplo, recentemente eu voltei de uma viagem com os meus amigos em Jauá. E aí, lá a gente registrou muitas coisas. Temos muitas fotos, muitos vídeos, muitas coisas. E aí eu percebi que, no momento em que eu estava indo lá postar o meu dump no carrossel do Instagram, eu parei e pensei, tipo, quantas vezes eu vou voltar nisso aqui? E tipo assim, no meu caso, que eu não tenho tantas fotos assim no feed, eu acabo posteriormente vira e mexe voltando. E eu ainda acho que, pelo menos no meu caso, no meu pessoal, né? E aí eu sinto que, por exemplo, dá ainda pra ter ali uma coisa tipo um álbum de fato, mas no final das contas eu acho que virou mais uma coisa meio que mecânica, sabe? Do postar por postar, receber uns likes por receber uns likes, às vezes até uns comentários ali, outros aqui, de pessoas dizendo coisas similares nas suas fotos e que geralmente são meio que as mesmas pessoas do seu ciclo, enfim. E não querendo dizer que exista problema nisso ou que exista, sei lá, alguma questão sobre isso. Mas é uma coisa que me fez pensar sobre como eu tenho registrado a minha vida. E aí foi nessa viagem que eu decidi que eu vou voltar a revelar algumas fotos. Eu já tinha algumas fotos reveladas, mas eu percebi aí que eu quero voltar a ter o hábito de ter coisas assim mais bem registradas, por assim dizer. E foi nesse pensamento, inclusive, que eu decidi que, muito provavelmente, eu vou iniciar um álbum de fotos, como a gente fazia antigamente, e ver se eu consigo ali registrar de um jeito que eu sinta que possa soar mais memorável para mim mesmo e que eu consiga olhar futuramente e, quiçá, lembrar de alguma coisa relacionada àquilo. Por isso, inclusive, também eu quero muito revelar fotos que não necessariamente sejam esteticamente bonitas, porque eu acho que isso era uma das coisas com o nosso jeito de registrar coisas antigamente, que fazia com que a gente destravasse essas memórias quando a gente estava vendo, sabe? Porque não tinha só aquelas fotos bonitas e com uma aparência esteticamente pensada, enfim. Tinham fotos espontâneas, tinham fotos nada programadas esteticamente, e que eu acho que em algum nível a gente tem até isso hoje em dia. Mas, por exemplo, pouquíssimo se fala em revelar fotos, e eu aposto que se você fosse parar para querer revelar alguma foto, você, provavelmente iria se preocupar em revelar uma foto em que você estivesse se achando bonita, bonita, bonite. E dois, seria muito provavelmente uma foto da qual foi planejada em algum nível, ou então, se não planejada, mas que esteja ali num padrão meio que aesthetic, digamos assim. E aí a minha pretensão é não ter essa preocupação, é não ter carregar essa responsabilidade do belo sempre e do, sempre esteticamente e visualmente agradável. Foi pensando nisso também que eu criei um canal no YouTube por um momento da minha vida, né? Na verdade, era muito mais porque eu queria também que, enfim, eu pudesse ter um espaço para falar de outras coisas.
Mas hoje em dia eu percebo que funcionava também como uma espécie de registro, né? Tanto que hoje em dia eu paro e me pego indo ver esses vídeos que estão não listados, tá? Então você aí, nem adianta procurar, não vão ter acesso a esses vídeos, então pode ficar aí. Inclusive eu não falei sobre isso no início do episódio, mas se a minha voz estiver meio falha, é porque eu ainda estou me recuperando da tal viagem que eu falei no início do episódio. Então, não tá lá essas coisas não, mas vamos que vamos para vocês não ficarem sem episódios e para esse também ser uma das formas de registro depois no futuro quando eu estiver ouvindo, né? Eu lembrar que eu estava com a voz meio falha nesse episódio por conta de uma viagem que eu fiz com os meus amigos, que foi uma viagem muito memorável. Então, eu acho que tentar manter essa essência de momentos também pessoais e humanos e orgânicos, eu acho que é uma das receitas também para as coisas que eu tenho procurado atualmente relacionadas aos meus métodos de registro. Inclusive, nessa linha de registros, enfim, tem visto muito justamente essa questão de registros analógicos. E aí, tem tido aí o retorno, né, das câmeras analógicas com toda a força. E aí eu tenho visto também acompanhado desse fenômeno as pessoas querendo tornar esses registros mais orgânicos, né? Foi assim e com base nisso também que eu criei esse podcast aqui, porque eu queria tornar essa plataforma e esse meio como um meio de me expressar atualmente sobre coisas que eu quero falar. E às vezes eu quero falar em formato de monólogo, então por isso um podcast é bem apropriado, eu diria. Também para ser um registro para o eu do futuro conseguir pelo menos ter uma noção das linhas de pensamentos e raciocínios que eu tinha atualmente no período da vida que eu estou vivendo. Eu já tentei outros jeitos também de registro, né? Para quem não sabe, eu sou ilustrador também. Inclusive, me sigam lá na minha página, @ilustito. E aí, lá eu publico principalmente as minhas ilustrações digitais, né? Mas eu ilustro e pinto, enfim, desenho e tudo mais, de maneira analógica também, né? Papel e tudo mais. E daí, minhas pinturas também foram umas dessas formas de registro. E meio que ainda são hoje em dia, porque eu continuo pintando, enfim, acabo tendo obras de diferentes anos e estágios e traços e enfim. Então elas são uma dessas formas de registro, mas não é uma coisa assim meio que direta sobre mim, sabe? E aí eu comecei a sentir um pouco de falta disso. E aí pensando nisso, no final do ano passado, eu comecei a escrever um diário, bem no finalzinho mesmo, acho que era, sei lá, 28, 29 de dezembro. Eu comecei a escrever um diário com o intuito também de registrar. Só que acabou não sendo tão prático assim para mim. Eu comecei a registrar no início do ano muito bem, mas depois eu fui facilmente perdendo o hábito. E aí eu percebi também, e puxando um gancho do que eu trouxe no início, eu percebi que essa coisa da interação de volta já tá tão assim, enraizada na minha rotina, com a minha forma de registro e tendo ali uma forma de registro sempre atrelada ao compartilhamento, acabou que fez com que eu não tivesse tanto interesse, ou melhor, eu não conseguisse manter um hábito assim meio que frequente do meu diário. Eu ainda quero voltar a escrever nele e eu vou tentar voltar, mas eu já aceitei que meio que flopou, porque se eu não me engano, eu não escrevo desde março ou fevereiro. E eu sei que meio que ainda tá em tempo, né? Porque essa também foi uma das coisas que eu coloquei ali, que eu não teria essa obrigação de manter uma frequência. Mas acaba que a frequência também ajuda um pouco nessa forma de registro. Então, por isso também eu criei aqui o podcast para ser esse espaço em que eu vou estar me expondo de graça para você aí, seguidor da internet, mas para que eu no futuro olhe e fale: nossa, eu era tão específico, kkk.
Mas enfim, esse episódio não tem o intuito de ter nenhuma conclusão, assim como vários que virão aí pela frente não terão o intuito de ter conclusões. Foi basicamente só eu falando sobre registros mesmo. E é meio que isso. Eu só queria dizer mesmo sobre maneiras de registrar, porque eu estava pensando muito nisso. E agora vamos para o nosso querido, maravilhoso quadro Eu Acho Que Você Também é Fanfiqueiro. Seguinte, eu mandei para vocês no Instagram, @iluchito, como eu já bem falei. Então me segue lá, porque quando sair esse episódio, e vai sair meio atrasado essa semana, porque, enfim, viagem, como eu falei aqui. Mas na próxima terça-feira, às 9 da manhã, estará saindo o próximo episódio do podcast. E aí, assim que sair esse episódio atual aqui que você está ouvindo, né, que você estiver ouvindo, lá no meu Instagram vai ter um card com a premissa que eu vou trazer essa semana, e aí você vai completar com a história que eu trouxe aqui. Mas antes a gente vai ler a história mais criativa do episódio passado, que vocês mandaram coisas muito criativas. Muito obrigado. Eu gostei muito de tudo que eu li, eu me diverti muito. Ri assim, sabe? Que, meu Deus, sério, vocês são absurdos um tanto, sabe? Até dá uma preocupada aqui pra mim. Como funciona a cabeça de vocês. E como prometido, todo episódio eu vou ler a história que eu achei mais criativa. E vamos para ela em 3, 2, 1. Uma pessoa chamada Clara decidiu seguir seu novo hobby de tricotar. Ela estava determinada a criar cachecóis, meias e até mesmo toucas para seus amigos e familiares. Mas seus amigos começam a desconfiar quando algo estranho começou a acontecer. Suas unhas apareciam com resquícios de tinta azul ou amarela, sempre um dia após ela ir para o seu curso de tricô. Seus amigos, desconfiados e curiosos, e fofoqueiros, começam a especular sobre o que estava acontecendo e um deles decidiu se matricular na mesma escola de arte que ela. Ao chegar lá, ele descobre que havia curso de tudo, exceto tricô. A responsável pelo curso de tricô havia se afastado por motivos pessoais, o que só aumentou a curiosidade dos amigos. Motivados pela curiosidade, eles montaram uma operação secreta para seguir Clara, e assim o fizeram. Eles a seguiram até o local onde aconteciam as aulas e, para a surpresa deles, não havia agulhas de tricô nem novelos de lã. Em vez disso, Clara estava cercada por telas, pincéis e senhorinhas. Aquilo não era uma aula de tricô, e sim uma seita de pintura dedicada a Van Gogh, fofocas e chás. Gente, vocês são incríveis. Eu adorei. Muito obrigado a todo mundo que mandou as histórias. Eu li todas, adorei todas. Gostei muito. E agora a gente vai para a premissa dessa semana. E aí você vai, como eu já combinei aqui com você, lá no meu Instagram, no card que tiver sobre a premissa dessa semana, e vai comentar ou lá nos comentários mesmo, ou pode me mandar por DM, que eu vou estar selecionando depois a melhor história, assim como eu fiz nesse episódio, para trazer aqui no próximo episódio. E já que hoje nós estamos falando sobre registros, sobre câmeras, sobre enfim, a premissa de hoje é: uma jovem fotógrafa herda de sua avó uma câmera e um álbum de fotos. Em seu cotidiano, ela testa a câmera, até que percebe que havia algo diferente com a câmera e com aquelas fotos. Bom, agora é com você. Complete essa história da maneira mais criativa que você conseguir e me manda lá, como eu já disse, e vou dizer pela terceira vez, lá no meu Instagram, @ilustito, e você vai lá, comenta no último post, né, que vai ser sobre essa premissa, ou me manda por DM que eu vou estar lendo. Vou ler todas, tá? Só para deixar claro. E no nosso próximo episódio eu vou trazer aqui a história mais criativa, mais fora da caixa, mais absurda que vocês inventarem.
E aproveita, inclusive, também para poder me seguir lá, né? Pô, me dá uma moral, né? Pô, tô tentando aqui criar um negócio legal aqui pra vocês, então me segue lá, vai. Me segue lá, por favor. É isso. Beijo, vejo vocês no próximo episódio. Bye, bye.